Um, dois, três, podcast no ar, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Lucas, eu estou junto com a Larissa e o Taferna, começando mais um episódio aqui no podcast. Se é a primeira vez que tu está aqui assistindo, escutando, seja bem-vindo. Se tu já conhece o nosso canal no Spotify e no YouTube, deixa o seu like, compartilha, comenta e faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas, que tu ajuda muita gente também. Segue a gente também no Instagram, @123.podcast, por extenso. E é isso aí. Hoje a gente está recebendo aqui o Sérgio Cardoso para trocar uma ideia, bater um papo. Agradecer o Sérgio por estar aqui com a gente de novo. Valeu, Sérgio, por ter aceitado. Primeira vez não deu certo, agora a segunda vez vamos de novo, né? De novo. E, valeu estar com a gente aí trocando uma ideia, bater um papo. Não, tranquilo, obrigado pelo convite. Sempre é bom falar, e eu gosto de falar mesmo, na verdade, né? Então, se combinou as vontades aí, vamos ver se a gente consegue passar alguma coisa de ideia legal aí para a cidade e para a região. Show de bola. A gente, até quando a nossa ideia do podcast no começo, né, a gente estava muito focado, vamos trazer as pessoas da cidade, enfim. E teve uma época também que a gente ficou focado em, pessoas com especialidades, assim, e começamos a pensar, né, em várias áreas diferentes. E tu é um cara, né, que tu tem um trabalho diferente, vamos dizer assim, né, porque tu é um cara que é geólogo. É geólogo, né, Sérgio? Sim. Tá certo, né? Sim. E, conta um pouco aí do teu início nessa jornada, como que tu foi parar com isso e, enfim, para quem não sabe, o que faz um geólogo? Me incluo nessa, né? Tu falou da primeira vez, mas faz tanto tempo já. Não, tranquilo. Primeiro a geologia parte do princípio da escolha da profissão, né? Exato. Mas isso veio na minha vida muito depois, né? Sou morador de Gravataí aí há mais de 50 anos, né? Construí minha vida toda na cidade, num processo de estudava, trabalhava, né? Fiz aí o Dom Feliciano, fiz química, né? Lá, terminei lá pelos 18, 19, sempre gostei da área da geologia, né? Custei um pouco para poder entrar num curso superior, né? Entrei já com 26 anos, né? Sim. Dentro de um perfil hoje agorizada que está se formando com 22, sim, né? Mas sim, cada um segue a sua história, isso faz parte do processo, com né? certeza. Me formei ali com 33, né? Então a geologia ela veio numa linha de perseguir uma profissão. Sim. E não só uma profissão pelo fato do processo remuneratório, né? Sim. Porque eu sempre me identifiquei, né? Então a geologia ela vem dentro de um outro processo meu, que é da formação de ser militante da causa ambiental. Legal. Né? Então eu milito dentro da Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí, bem dizer, desde a sua fundação em 79. Legal. Então a geologia complementa, na verdade, né, essa minha militância que eu tive e tenho até hoje dentro da PNVG. E também combina com a minha militância do movimento social, né? Sim. A minha formação política é do movimento de igreja, né? Sim. Um período, na verdade, que não se tinha muito espaço para fazer discussão, outro fazia dentro de um sindicato, outro fazia dentro da igreja. Sim. Então, eu aprendi dentro dessa caminhada que uma das grandes soluções é a organização social. Sim. E a gente fazia isso muito forte dentro da Igreja Católica, legal, né? Então, assim, a minha formação de organização, então, se mistura, né, um pouco do guri criado na vila, né, com um militante de uma pauta ambiental, depois junto com a questão da pauta social através do movimento da igreja, né? Sim, sim, sim. E aí chega lá já com digamos, de mais idade na geologia. Né? Então, quando eu termino meu curso de geologia, eu já tenho um grande acúmulo, né, dentro desse processo. Já está 100% inserido dentro daquilo, né? E aí, dentro dessa vibe, na verdade, de trabalhar aqui, de trabalhar lá, tivemos, acho, 4, 5 anos trabalhando com meu irmão, fazendo salgadinhos, vendendo na cidade, de bicicleta, muita aventura. Na época da faculdade, isso. Antes da faculdade e depois boa parte da faculdade, né? Nós fazíamos salgadinhos, meu irmão trabalha até hoje com isso, né? E vendendo nas lancherias, então assim, sim, e umas coisas muito malucas que todo mundo dizia assim, esse maluco aí ainda vai fazer geologia, né? E aí passei na Unicinos, né? Comecei a estudar lá, depois consegui uma bolsa, trabalhei, bem dizer, dentro da Unicinos boa parte na área da paleontologia,
né? Tenho trabalho publicado em congresso na área de paleontologia, né? Dentro da política de um roteiro de fósseis do Rio Grande do Sul, né? Eu tenho publicação dentro dessa área. Queria te falar, paleontologia da parte mesmo dessa, aquelas tipo de escavação. Dos fósseis, dos fósseis, na verdade. É que tu pega, na verdade, as plantas e os vegetais, né? Tá. E aí tu joga para trás, né? Então, assim, antes do surgimento do homem. Então essa parte dos chamados dinossauros que todo mundo fala, né? Das plantas, tudo. Então, esse período longo, na verdade, dentro da universidade, digo longo porque a gente fazia poucas cadeiras, né? Porque tinha que também garantir a questão do trabalho, né? Mas muito focado dentro da área da paleontologia. Legal. Então, dentro dessa vibe, quando eu me formei em 95, né? Todo mundo dizia assim, o Sérgio vai trabalhar na paleontologia, né? O Sérgio não foi trabalhar na paleontologia, o Sérgio, na verdade, foi trabalhar no setor de mineração, né? Então, assim, sair para fora do estado, na verdade, né? Então, assim, a juntar a questão, mas nunca me afastei da cidade. Sim. Né? Então, sempre, muitas vezes, o cara perguntava assim, mas de onde é que apareceu esse louco, na verdade? Né? Mas tu vive dentro da universidade, estudando o dia todo, e trabalhando, estudando, trabalhando, não tem tempo de conviver com a cidade, né? Tá aparecendo. Não, e é maluco também pensar e com certeza ia ser chamado de maluco, né, Sérgio? Porque a gente tá falando de 95, anos 90, coisa assim, né? Um cara que diz que quer ser paleontólogo e dentro do... Tá, mas vai procurar dinossauro aqui na cidade. Minha mãe sempre perguntava assim, isso dá dinheiro, Sérgio? Minha mãe de origem italiana, na verdade, sempre ali contando o dinheiro assim, mas isso vai dar dinheiro? Assim, acho que morrer de fome a gente não morre, né? Mas eu nunca ouvi falar nessa profissão, de onde é que tirou isso, né? Então, dentro da minha família, uma coisa totalmente novo, né? Dos irmãos ainda, né? Mais ainda, né? Sim. Então, assim, realmente uma profissão hoje que muitas vezes o cara diz, o que faz o geólogo, né? Aquela grande pergunta, né? Então, assim, toda a parte do meio físico, eu sempre gosto de dizer... eu estava fazendo um estágio em Caeté, Minas Gerais. E aí um estágio no setor de mineração da Vale. E aí, depois do dia todo de campo lá, como o pessoal diz, olhando o barranco, né? Sim. Nós paramos num boteco... E do que era a mineração de ouro? Era para ouro. Da Vale era ouro. Né? Geologia básica. E aí, paramos num boteco para tomar uma guaraná e uma menina chega para mim assim, e eu com a bússola pendurada aqui no pescoço, com um martelo na cintura, com bota, todo equipado com perneira, por causa que tinha perigo de cobra. E a guria disse assim, ô tio, o que o senhor faz? Eu disse, como é que explica para uma criança de 7 anos o que faz geologia? Aí eu tentei, né? Tá vendo esse prego aqui? Esse prego aqui vem da natureza, né? Então aqui tem ferro, tem alumínio, né? E aí fui tentando fazer as explicações. E daqui a pouco a menina disse, pode parar, tio, pode parar que eu já entendi. Eu disse, já entendeu? Já sei o que o geólogo faz. Quando Deus fez o mundo, ele fez o mundo e escondeu tudo. E aí tem a profissão do geólogo, que é aquela que vai descobrir onde é que as coisas estão. E eu disse, olha, não teria ser uma definição melhor, né? Inclusive vou usar ela para... e não vamos usar como uma referência. Então, dessa linha do setor de mineração e depois a geologia, cada vez mais hoje tem se transformado na grande ciência para o mundo urbano, né? Do impacto da humanidade, né? Sobre o meio físico, né? Então, assim, a geologia tem essa capacidade de nos dar uma visão... A nossa casa é o globo, né? Sim. Então, assim, nesse processo para Gravataí também, né? Nós tínhamos 2, 3 geólogos formados na cidade, assim, então, mas fiquei sabendo depois que né? Sim. Então, a minha trajetória inicial em Gravataí se dá nessa pegada, né? Mas depois de ter saído para outros lugares, né? Que a gente falou da Vale, outros lugares, para depois voltar na cidade, ou eu digo assim, pela profissão e as demandas não estarem aqui. Aí saiu para depois... Ou sempre teve demanda aqui em Gravataí? Não, eu saí da cidade, porque assim, durante o curso meu curso de geologia, eu fiz todos os estágios de inverno e de verão que podia. Sim. Então, todos eles eu saí do estado. Né? Aí, tudo em campo. Tudo em campo, né? Aí ficava um mês em Goiás, né? Ou aqui no interior do Rio Grande do Sul, ia para Minas Gerais, e aí meus amigos sempre me diziam assim, já tem família lá em Goiás, Sérgio, todo ano vai para lá. Ele fazer relação com as empresas e o pessoal te levava, né? Como é que tu viajava nesse processo? Te pago tudo em um salário mínimo. Cara, despesa livre.
e ainda ganhava um troco no final do mês. Pra tá lá botando a mão na massa das coisas que para aprendendo, fazendo mapeamento de campo. Então eu tive nesse período da faculdade muito aprendizado. Legal, né? E como eu trabalhava com paleontologia também, e ao longo, durante o curso, eu virei guia para muitos professores, entendeu? Entendi. Sérgio, te disponibiliza aí a campo com o professor, tá lá, tô dentro, entendeu? Então, eu peguei bem pesado nessa parte, aproveitei a academia e o campo. Poxa, porque geólogo sem campo não tem, né? Imagina o maior aprendizado. E dentro desse lance da mina, o que o papel do geólogo é fazer o mapeamento? Como que funciona dentro do... Na verdade, a mineração, né? Nós podemos pegar qualquer mineração. Vou pegar essa básica de pedra para construção civil. Podemos pegar o morro aqui de Itacurumi aqui, né? Bom, ali é pedra, o arenito, na verdade, que é utilizado para fazer as lajes e tudo mais. Bom, toda a estrutura de projeto para retirada, como retirar, na verdade, né? Tem o conhecimento da geologia. Entendi. Né? Se eu for pegar, na verdade, uma ocorrência de diamante, né? Para entender como aquele diamante está lá, tem um conhecimento da geologia. Né? Se eu pegar o cimento, né? O cimento, de onde é que vem o cimento? Tem um conhecimento da geologia. São bens minerais. Eu digo assim, a tabela periódica. Entendi. Né? Não tem tabela periódica sem ter geologia, né? Então, assim, eu brinco que eu fui aprender química de verdade, mesmo tendo feito no segundo grau no Dom Feliciano, quando eu fui fazer geologia, né? Sim. Porque tudo é químico, né? Então, tem duas maneiras de tu analisar a evolução do planeta. Ou pela química ou pela vida. Né? Então, a evolução da ciência se dá com o surgimento da vida, né? Ou com o aparecimento de determinadas rochas em determinados períodos geológicos. Então, eu sempre, quando começo a falar, tu vai emendando uma coisa Não, mas outra, é isso aí. Mas eu acho que é legal, né? É justamente esse. E o conhecimento está conectado, não adianta, né? A gente vai para um lado e acaba se estendendo. Não, eu fiquei curioso, sabe por quê? A minha família, né? O meu avô é lá de Butiá, ele trabalhou muito tempo em mina de carvão. E provavelmente também tinha alguém lá que fazia todo esse mapeamento. O carvão, na verdade, nessa parte, meu pai, quando nós viemos de Santa Catarina, porque eu sou natural do Meleiro de Santa Catarina, né? Uma cidade bem pequena, na encosta da Serra. Quando nós viemos para cá, na verdade, meu pai veio trabalhar na mina, aqui em Butiá também. Eu tenho 2 irmãos que nasceram ali. Então, o carvão, na verdade, é de um processo geológico, né? É de banhados, né? Que foram passando ao longo dos anos, de milhares de anos. Mas para explorar, na verdade, o carvão da melhor maneira, tu tem que saber como é que isso se formou. Então, tu tem que fazer um para trás, digamos assim. Não, né? É legal o retrospecto daquilo que passou, né? E até porque hoje essa questão do próprio carvão, do grande debate, né, da energia não sustentável, né? Mas é isso, não tem como tu avançar nesse processo sem ter o conhecimento geológico, né? E aí entender essa historinha da menina lá dizer que Deus escondeu tudo, né? Deus fez o carvão, e como é que ele tá, como é que ele ocorreu, onde é que ele tá, né? Eu tive aqui essa semana passada aqui em Gravataí, tem carvão. Ontem eu estava com um rapaz que está fazendo um trabalho. Nós temos carvão em Gravataí, né? Começa lá em Viamão, Alvorada, vem aqui por baixo, no Morro Itacurumi, mas está a 300 metros de profundidade. Tem 10 metros de carvão de baixa capacidade calórica, mas tu tem que tirar 300 metros de terra de cima. Quer dizer, viável não é economicamente. Né? Então a geologia ela trabalha nesse que foge do nosso dia a dia, né? Precisa ser esse geólogo, o que ele faz mesmo, né? Não, mas e é interessante também, Sérgio, não sei, eu acho que era com o meu irmão que eu estava conversando esses dias, e também diz muito também disso sobre história, né? Que é um tema que às vezes se perde, né? E da maneira que a sociedade se encontra atualmente, que é só essa loucura do amanhã, o que está acontecendo depois, e pouco se tem um conhecimento do que veio, de como era, né? E tu falando agora até para refletir melhor, né? Daqui a pouco, a gente está sentado em cima de alguma coisa histórica que passou e a gente não... Se perde o valor ao longo do tempo disso, e essa né? questão do tempo tem uma linha de comparação que se faz na geologia, que o ser humano apareceu no último minuto do último dia do ano. Então, nós aparecemos no último minuto, né, do último dia do ano. Então, nós só estamos ali no último e ainda não terminou o último minuto, entendeu? Então, tudo para trás é geologia.
Tudo para trás é a evolução das plantas, dos vegetais, né? Sim. Olha os vulcões que estão bombando ali, né? Lá em casa a gente vê e a Vera lá diz assim, que horror, eu disse, que maravilha, olha lá a terra pulsando, aquela lava vindo, sim, né? Então, aquilo ali passa mais alguns milhões de anos, daqui a pouco tu pode estar encontrando determinadas coisas que tu nunca tinha encontrado antes, né? Entendi. Como faz isso? Né? Tu se reportando para o passado. Isso é a ciência. Sim. Eu digo a geologia com a geociência, na verdade, sim, né? Porque uma vez o cara disse assim, Sérgio, fazer geologia tu precisa estudar química. Eu disse, cara, no começo eu achei que era cursinho, assim. Vamos fazer geologia. Muita química, muita física, muita matemática, entendeu? Porque para ti entender toda essa complexidade, é uma né? coisa complexa. E aí o cara diz assim, mas eu achei que era só coisinha. Eu disse, cara, eu também achei, eu me arrependi. Não, por isso que eu entrei. Achei que eu tenho pouca memória, vou fazer um cursinho barbadinho, vou começar. Era matemática 1, matemática 2, cálculo 3, cálculo 4, não sei o que lá. Então, tanto que o curso de geologia tem essas particularidades na Unicinos, ele está no Centro de Ciências Exatas. Diferente da Europa, que está no Centro de Ciências Humanas. Entendi. Né? Então, tem uma outra abordagem do conhecimento da geologia. Mas tu diz, talvez, não sei se eu estou falando besteira, mas um por estudar o viés da humanidade e outro pela a ciência atrás disso, ou nada a ver? Não, mas não necessariamente, porque assim, eu acho que pelo fato do Brasil de achar que é uma ciência dura, entendi, né? Então nós precisamos da ciência dura, nós precisamos da física, da química, sim, da matemática, na verdade, né? Mas ao mesmo tempo, todas as disciplinas da engenharia nós temos, né? Sim. Então tem a geologia, o nome é geólogo, engenheiro, por uma definição de detalhe. Nós somos do sistema CREA, né? Eu sou geólogo, engenheiro, na verdade, né? E é isso é muito tradicional do país, né? Pô, o cara é engenheiro, o cara é médico. Se tu botasse um engenheiro geólogo, a valorização... Nós temos hoje um curso em Pelotas, né, que é engenharia geológica, entendeu? Então, é a mesma disciplina, só uma questão de terminologia, mas hoje, junto ao sistema CREA, as nossas qualificações, é geólogo, engenheiro, geólogo, não tem diferença nenhuma, né, na verdade. Né? Alguns cursos mantiveram a geologia, sim, pura, né? E às vezes tem sempre as brincadeiras, né, o cara é engenheiro, o cara é geólogo. Eu disse, olha, de repente, conforme for, né? Então, mas só que a geologia, eu acho que pelo curso de geologia, essa parte humana que tu pergunta, nós temos muito campo. Então o campo, na verdade, para nós nos torna muito humanos, né? E nós, quando estamos em campo, nas relações, nós temos que ter isso muito forte para poder executar o nosso trabalho. Sim. Então, se tu não tem essa capacidade de convívio, de diálogo, de entendimento... Outras habilidades além da... Muito, né? Muitas outras habilidades. Então, eu por isso que eu digo assim, quando eu entrei no curso de geologia, eu já vinha com a minha bagagem de movimento de igreja, legal, de aprender a dar palestra, de organizar grupos, né? De inventar, de reivindicar, aprendi que tinha que ter direito, na verdade, né? Fiz parte de um presépio de final de ano lá, sabe? Essas coisas meio malucas da vida. Mas tudo isso vai te talhando, né? Claro, vai te moldando e vai formando. E até talvez o que falte, né, Sérgio, quando se fala em profissão, se pensa na execução. Mas daí tem todas essas outras habilidades que são necessárias desenvolver, inclusive para a valorização da própria profissão, né? Porque hoje tu é um profissional mais completo, porque tu teve esses outros... Tu não foi lá um cara que falou, sou um cara quadradinho que estudei e é isso aqui que eu faço. Não, tu sabe que tem que ter outras habilidades humanas de relacionamento, né? Que fez a diferença nisso, né? Essa complementariedade, na verdade, do processo, na verdade. Né? Assim, então, assim, até... o fato de eu ter me formado mais, digamos, velho, com mais experiência, na verdade, né? Me fez uma diferença no mercado de trabalho, né? Sim. É justamente aquilo que tu tá falando, que por muitas vezes parece ser uma coisa ruim pelo script padrão que tu falou, eu entrei mais tarde, mas na verdade isso foi uma grande vantagem ao longo do tempo, do que ter entrado mais cru, com a cabeça não tão boa assim, né? Com a visão melhor, mais madura da coisa, né? Eu me lembro no curso de geologia, como era um curso maiores disciplinas diurno, aula de manhã, aula de tarde e aula de noite. Então, só quem pode fazer um curso com esse padrão na Unicinos, na verdade, reporta uma questão financeira. Com certeza. Né? Com certeza. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso, né? Bom, e como é que o maluco inventa de cair lá, né? Bom, me inscrevi numa bolsa, consegui ganhar.
a bolsa para a faculdade e logo depois eu comecei a virar bolsista. Então eu tinha bolsa e tinha bolsa. Tinha bolsa do primeiro da Unicinos, depois bolsa de pesquisa, depois do Estado, depois do CNPq, depois da CAPES. Eu me tornei o que sempre quase um tal do pesquisador. Eu sempre achava o máximo. O que é um pesquisador? Cara, é um cara que fica lá lendo, estudando, né? Sim. E quando é que esse cara vai usar? Um dia ele vai usar. Com certeza. Então, me revolta muito quando eu consigo olhar, assim, alguns, assim, o contra-ciência, né? O contra-ciência, eu me vejo muito nesse processo. E às vezes era difícil, em casa, com dificuldades. Tu tem que ficar o dia todo na faculdade, entendeu? Sim. Aí tinha aula de manhã, tinha aula de tarde, tinha aula de noite, e com todas as dificuldades de se manter lá. Como eu era bolsista, na paleontologia, eu tinha uma sala, né, junto ao museu. Então eu tinha a rede, eu tinha minha estrutura toda montada. E aí eu juntava a gurizada final de tarde, às vezes o pessoal ia de manhã para a faculdade, vamos passar lá no Sérgio. Até porque o meu apelido, na verdade, era de bicho. Meu apelido era bicho, eu tinha cabelo até pela cintura, entendeu? Então era muito legal, assim. Então tinha uma referência, na verdade, dentro da, né? E o fato de ser mais velho também, nos campos, era o cara que era o mediador, né? Sim. Gurizada muito nova, às vezes se entorpecia muito. E aí, não, deixa com o Sérgio lá, né? Então foi muito legal, é uma experiência que eu aprendi muito, né? Esse período que eu fiquei dentro do curso da geologia. Eu fiquei com aquela questão que tu falou do pesquisador, né, Sérgio? Eu tava pensando, eu não lembro que a gente conversou aqui também. Tu acha que essa questão da pesquisa, da academia, ela ainda... talvez a não valorização dela por lado de algumas pessoas seja que ela esteja um pouco distante do campo da... Como é que pode dizer? Não vou dizer do campo... Da ciência prática e da ciência prática. A ciência aplicada, na verdade. A ciência pela ciência, a ciência aplicada. Pois é, eu tinha, quando eu estava na faculdade, quando eu saí do Dom Feliciano, que é diferente do padrão hoje, né, da escola, né, eu não tinha muita noção do que era esse negócio de pesquisa, né, então, né, e aí ao longo do tempo eu fui me desenvolvendo ali, né, lendo para cá, lendo para lá, e aí fui criando bolsa, fui trabalhando com pesquisas já na Antártica e tudo mais, e aí eu fui olhando assim, quando é que isso vai ser aplicado? Isso me dava agonia, né? E aí quando eu me formei, a professora disse para mim, Sérgio, tem assim, tu e o teu amigo aí, meu amigo Jorge, grande amigo, tem emprego para vocês. Vocês podem ficar fazendo mestrado ou ir trabalhar. Eu disse, cara, minha situação, eu preciso trabalhar, não aguento mais academia. Sim. Né? E aí eu saí para trabalhar, meu amigo ficou fazendo mestrado. Eu fiquei 1 ano e pouco fora, voltei para fazer mestrado. Entendi. Por que eu voltei para fazer mestrado? Cara, é pensar muito pequeno ser operacional, entendeu? Entendi. Então a necessidade... Pelo potencial da pesquisa, né? Pelo potencial da pesquisa. Quando é que se desenvolve a capacidade de pensar? É pesquisando, é lendo, lendo. E eu tinha minha orientadora do mestrado que eu dizia assim, e aí, quando é que eu vou sentar contigo? Ela continua lendo. Continua lendo, né? Quantos artigos tu deu? 5? Lê 10. Tá, mas eu só tô lendo. Vai lendo, né? Tu não tá ganhando bolsa né? Vai lendo, né? Acumula. Vai acumulando. Então, assim... E claro que eu tenho essa discussão hoje profissionalmente com meus colegas, né? Que uns viraram professor da universidade, então outros órgãos públicos, né? E eu digo assim, cara, nós temos que aproximar a pesquisa da vida real, né? Mas a pesquisa pura, ela é fundamental. Sim. Tem que ter a pesquisa pura, na verdade. A pesquisa pura tem que ter. Sim. Pode usar, não vai, daqui a 10 anos ninguém vai usar aquilo, mas depois de 15 anos alguém vai usar. Claro, e tem que ter aquela pesquisa operacional, a prática, né? Sim. Então, assim, eu tenho me dedicado nos últimos anos com a questão de água subterrânea. A água subterrânea, se eu perfurar um poço e eu tenho que fazer um teste de vazão, é uma questão operacional. Sim. Então tem que ir lá executar, na verdade. Mas eu tenho que ter gente, na verdade, na academia pesquisando, comparando um mestrado, dentro do mestrado, o poço A com o poço B, fazendo análise, vendo se o comportamento da saída da água é igual, na verdade, né? Agora, a falta de entendimento da ciência, né? Ela é falta de entendimento, acho, de uma linha média, né? De não saber o que é a ciência. Sim. Né? Não saber para que serve a ciência. Nós estamos sendo salvos pela vacina, né? Exato. O que é a vacina? Eu ia tocar nesse ponto. É a ciência, na verdade, né? É alguém que pesquisou alguma coisa que foi um ponto de partida. Aí eu pergunto, como é que tu acha que descobriram que tem petróleo lá no meio do oceano, no pré-sal? Como é que descobriram, na verdade, que tem lá no meio do oceano uma camada
que embaixo de uma camada de sal, que embaixo dessa camada de sal tem petróleo, que tu tem que fazer um poço de 4 mil metros para pegar aquele sal. Isso é ciência, isso é geologia pura. Sim. Né? Não tem como a Petrobras, na verdade, ser quem é a Petrobras. Por isso que quando se formou a Petrobras, na época do Getúlio Vargas, que mandou o pessoal tudo para os Estados Unidos e depois voltaram para o Brasil para criar o curso de geologia, né? Sim. Então, assim, é ciência pura. Então, se nós quisermos, quanto nação, ter um diferencial, tem que investir. Deixa o cara lá pesquisando, estudando, lendo. Sim. Pesquisando, estudando, lendo, na verdade, né? Show de bola. Que um dia esse processo ele aparece. Ser, né? Eu li uma vez que toda teoria é o relato de uma prática que deu certo, né? E eu acho que é isso que falta para as pessoas entenderem também. Se faz muito esse desbalanço entre teoria e prática, mas a teoria nada mais é do que um relato de uma prática que deu certo, que vai dar certo, que vai ajudar muita gente. Vamos seguir nesse papo aí dessa questão da geologia, da tua profissão, tuas histórias, mas antes vou fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta. E 1, 2, 3, a gente já volta. Estamos de volta, batendo papo, trocando uma ideia aqui com o Sérgio Cardoso. Bom, Sérgio, a gente estava falando um pouco da tua vida na academia, de pesquisador, né? Só para antes da gente seguir nessa linha do tempo, aí eu fiquei com uma questão na cabeça que foi para a geologia, para a história da maneira geral, o impacto do ser humano no território bagunçou muita coisa, provavelmente, né? Esse fato, e aí, assim, pela linha de tradição do conhecimento geológico, como a gente estuda o passado e sabe como isso se deu, a gente também tem a capacidade técnica de dizer o que está acontecendo quanto à lógica da intervenção humana, né? Entendi. Alguns dizem assim, mas isso não é só o homem, sempre iria acontecer de qualquer jeito. Só que nós, ser humano, estamos acelerando o processo, né? Então, assim, usar a expressão da química, catalisador, né? O ser humano está sendo um catalisador sobre a mudança climática, está sendo um catalisador sobre os processos, né, não naturais. Entendi. Coisas que poderiam demorar 200, 300 anos, a pouco está demorando 10. Quando eu pego uma cidade que eu impermeabilizo ela toda, não deixo mais entrar água para o subterrâneo, né? Eu estou interferindo no meio físico. Sim. Então, assim, esse surgimento de como o homem trata a questão da natureza de maneira desrespeitosa, achando que dela pode tirar tudo, né? Então, assim, para nós, da linha da geologia, na verdade, isso é muito bom do trabalhar, porque nós temos essa capacidade. E não é porque nós somos melhor que nenhuma outra profissão, mas porque nós entendemos como é que se dá esses processos, né? Quando se dá um processo de erosão, quando se dá um processo de assoreamento, quando alguém diz assim, eu fui fazer aquela obra da Anitta em Porto Alegre e apareceu uma pedra no meio do caminho. Não apareceu pedra nenhuma, a pedra já estava lá. O projeto foi mal feito. Não identificaram ao longo da execução do projeto que a pedra estava lá. Então, já existia pedra, né? Então, assim, a falta de conhecimento da geologia, muitas vezes, o prédio caiu por quê? Só por uma questão de obra de engenharia ou porque a fundação foi mal feita, né? E também, hoje em dia, a gente estava falando sobre a velocidade das coisas, e toda hora saindo um condomínio, toda hora saindo um prédio, toda hora saindo rápido, sem provavelmente toda essa pesquisa, e acaba depois dando os problemas, né? Essa urbanização, assim, né? Essa questão da relação do homem, né? Isso já está dado, né? E muitas vezes as pessoas se confundem, né? Quando se diz que, olha, isso aqui não dá para fazer. Não é que ninguém é contra, né? Porque a gente já sabe o que vai acontecer depois. Todo mundo sabe que vai dar merda. Já sabe que vai dar, já sabe que vai dar problema, né? Já sabe que vão ficar embaixo d'água, né? Já sabe, né? E aí a gente vê alguns exemplos, não só aqui da cidade, mas da região, né? Mas é daqui a 30 anos. Cara, daqui a 30 anos vai ter alguém morando lá e essa pessoa vai sofrer, né? Então tu tem alguns lugares aqui em Gravataí, de loteamentos antigos, né? Que já estava dado que as pessoas iam sofrer. Mas de repente, no momento, não tinha o grau de conhecimento ou não queria se ter o grau de conhecimento. Exatamente. O grau de conhecimento, às vezes, atrapalha, né? Exatamente. Por isso que, às vezes, o técnico, na verdade, ele é um cara chato, né? Ele é o cara que faz lá, não dá para fazer, faz lá, não dá para fazer, né? Então, esse mesmo comportamento, muitas vezes, não vai para o lado da medicina, né?
Sim. Doutor, não corta aqui, não. O médico sou eu. Eu vou cortar onde tem que cortar. Não, doutor, o senhor corta mais pro outro lado. Não, cara, não, né? Só que eu li no Facebook que... Na área de meio ambiente parece que não, né? E a gente tem sempre uma discussão isso dentro da geologia, né? O geólogo vai lá e vai fazer o laudo dele. Aí o contratante diz, não, mas isso aí não dá para botar. Não, mas eu tô vendo. Não, cara, não dá para botar porque vai inviabilizar, mas eu tô vendo, eu que assino. Então, se nós trouxermos essa relação da geologia para o meio físico e com a medicina, né? Não é pouca coisa. Então, assim, quando acontece alguma catástrofe, na verdade, tem um parecer de um geólogo, a responsabilidade, todo o conhecimento dele, toda a formação dele vai embora, né? Sim, a credibilidade. A credibilidade, né? Então, assim, e essa comparação, ela parece, mas é um exagero. Eu disse, não, né? Porque na hora da evolução geológica, do meio físico, do impacto, tu não traz isso para a geologia, né? Sim. E para o teu parecer técnico, né? E eu, particularmente, tenho muito cuidado, né? A hora que eu assino, né? E como assino, e o que escrevo, né? Porque daqui a pouco tu tem lá uma catástrofe ocorrendo, mas aqui eu tenho um laudo. O que foi as barragens lá de Minas Gerais? Sim. Mas tem um laudo aqui. Mas o geólogo assinou? O geólogo assinaram. Bom, então vão ser responsabilizados. Mas era um dia que passaram um monte de relatório na minha frente, eu não tive tempo, tive que assinar e estourou as barragens de Minas. Morreu um monte de gente. E morreu um monte de gente, né? Faz o que com isso, né? Sim. Então, assim, esse cuidado com a questão ambiental, ele é um cuidado que requer não mais palpiteiro, né? Eu acho, não, tu pode achar, mas tem gente, na verdade, que tem conhecimento científico para poder garantir que isso não vai acontecer, na verdade. Exato. E a própria questão, bom, tu falou que tu militava já pelo ambiente lá um tempo atrás. Essa consciência ambiental melhorou ou piorou, na tua visão? Pois é, aí a gente tem que fazer uma evolução do próprio processo social, né? Não tem como eu comparar coisas diferentes. Se eu pensar que eu me envolvi no movimento social num período que não se podia fazer manifestação na rua... Entendi. Né? O próprio cenário, né? O próprio cenário, né? É diferente, né? E um tempo atrás eu fui entrevistado numa tese de doutorado da URGS, que ele comparava os movimentos ambientais ao longo dos últimos 30 anos, né? E como é que estava, né? Eu disse, cara, tudo é um reflexo da sociedade, né? Hoje nós estamos numa vibe de movimento forte da questão ambiental, porque o enfrentamento virou forte, né? Porque ambientalista virou ser tratado como bandido, entendeu? Sim. Né? O que tu é? Tu é militante ambientalista e ainda é geólogo. Soma tudo, na verdade, né? Inimigo tudo que tu não presta, na verdade, se juntou numa única pessoa, na verdade, né? Então, assim, como fazer isso? Bom, aí quando o cara me agride dessa maneira, né? Ainda assim, por ser militante, né? Sim. E eu digo assim, a militância e ser o militonto tem uma diferença, né? Sim. O próprio termo se perde o sentido pelo uso errado, né? Exatamente, né? Então, esse joguete requer muitas vezes que a reação tem que ser mais forte, né? Então, assim, bom, aí a gente vê hoje muitas pessoas aderindo à pauta ambiental, né? Que há 10 anos não davam bola. Né? A pauta da política de resíduos sólidos, hoje todo mundo falando que tem que reciclar. Mas será que não tem, do ponto de vista da legislação e do custo disso? Ou... Mas a legislação, a legislação ambiental ela foi construída pelo movimento social, né? Sim. Então, não foi a maior parte da legislação, quando ela é aprovada, e em todos os períodos do Brasil e fora não é diferente, porque veio através do movimento social, não foi uma mente brilhante, né? Então, o gestor lá, o legislador, ele foi embretado, né? E muitas vezes ele não sabia, na verdade, qual era o tamanho da coisa que ele estava aprovando. E agora, quando a gente começou a cobrar isso, né? Então, mas agora é muito restritivo, não pode mais fazer isso? Sempre não pôde, né? Nós estamos no caos... Só que agora está se cobrando, né? Sim. Não, eu digo muito da consciência de maneira geral da população, ou do empresário, ou de quem se envolve com isso. A conscientização se dá, talvez, pela punição, talvez, pela... aí tem um lado do ferro, né? Que é a multa, que é o Estado, o peso do Estado, né? Mas também tem o lado, na verdade, da consciência pela consciência, né? Também. Hoje tu pega as escolas, né? A pauta ambiental virou pauta comum nas escolas, né? Até pouco tempo atrás não se tratava desse assunto. Então tu vai criando uma nova geração, né?
uma nova geração que vai trazendo isso Sim. como normal, como se respira. Exatamente. Né? Pauta mental é como respirou. De onde é que vem a caneca? De onde é que vem a água, na verdade, né? Aquela pergunta básica dentro, de onde é que vem a tua água, né? Então, assim, isso é também uma evolução de sociedade. Sim, quando às vezes o pessoal compara, porque o pessoal da Europa, cara, mas os caras passaram por guerra, passaram por miséria. Nós aqui estamos ainda gatinhando, né? Mas eu acho assim, temos que gatinhar, na verdade, construindo a nossa própria história. Sim, né? Olhamos lá para os exemplos, né? Os bons e os ruins, né? Sim. Mas eu acho que nós temos que modificar, na verdade, as coisas que tem que ser. E às vezes tu vai assim, eu quero modificar lá em Brasília, mas não quero modificar aqui no meu município. É isso aí que eu ia comentar agora. E bom estar falando contigo, porque eu sei que tu também tem atuação nessa parte, e também super direto a gente entra nessa pauta aqui. A importância dos agentes locais fazendo a diferença, né? Quando tu falou da questão da criança adquirir a consciência, né? Tipo, então eu vou esperar lá o poder público fazer uma iniciativa que faça nas escolas. Eu sei que tu tem a iniciativa lá a questão do Rio Limpo, foi um projeto que foi voltado para as escolas, para as crianças, para introduzir essa pauta dentro do ensino, né? Falar um pouco dessa parte do projeto também, essa questão e eu tenho que falar da PNVG, né? Não tem como, né? Hoje a gente tem a entidade na cidade, com 42 anos. O que é a sigla PNVG? Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí. Legal. A entidade foi criada, a primeira reunião dentro da Escola Dom Feliciano, num período que não se podia fazer reunião, né? Na rua. Então a igreja acolhia, né? Legal. Era aquela linha do sindicato. E depois, na década de 80, na verdade, uma grande manifestação, mais de 10 mil pessoas em defesa dos banhados. Né, que lá em Glorinha, Santo Antônio, o próprio Estado incentivava a secar banhado para a produção de arroz. Então já houve dali, na verdade, um movimento social. Então eu milito todos esses anos dentro da entidade e dentro dessa concepção de participação de vários lugares que a entidade faz parte, né, eu nunca tinha exercido a presidência da entidade. Então em 2014 o pessoal chegou a tua vez, né? Vamos lá então, eu disse, aí a gente vai tentar fazer uma pegada diferente dentro da entidade, né, que era através de projetos, né? E aí eu trouxe todo o meu acúmulo da academia, né, com mais outras pessoas, a Norini, grande parceira, né, para poder montar um projeto juntando vários atores, né, e se criou o tal do Projeto Rio Limpo. O projeto foi uma ideia nossa? Não foi uma ideia nossa. Tinha lá no Vale dos Sinos um projeto, né, um projeto Martim Pescador, que era um barco-escola. Nós simplesmente copiamos a ideia, né, e fomos buscar recurso através da Petrobras para poder executar. E qual é a diferença disso? É a entidade ser executora, né? Sim. Então, para ser executor tem que ter dinheiro. Então, tem que ter alguém que adianta grana, né? Sim. E aí nós fechamos o foco do projeto na Bacia Hidrográfica do Gravataí. Legal. Pela minha militância dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica, depois eu vou falar um pouquinho o que é isso, né? Com o tema política de recurso hídrico e saneamento, né? Juntamente resíduos sólidos, na verdade, legal, com foco em escolas públicas. Show de bola. Por que escolas públicas? Porque geralmente é onde não chega ou chega pouco. Sim. O que deveria chegar o teatro, né, a música, né, as palestras dirigidas, na verdade, né? E aí nós acertamos o território, um projeto, na verdade, construído com várias mãos, eu digo assim, né? E a execução foi durante 2 anos. Um projeto inicial era de 3,5 milhões, acabou sendo 2,4 milhões, a gente perdeu 1 milhão, mas não reclamou, né? E que nos colocou, quanto entidade, um grande desafio, executar na prática, né? Sim. Então, assim, tu tem o tema, tu tem o território, tu tem o público-alvo e tu tem dinheiro. Não tem o recurso, agora vai. A única coisa que tu precisa é articulação política. Sim, né? Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. E aí a gente iniciou essa trajetória, né? Porque eu também vinha já de um acúmulo de participação nos comitês de bacias hidrográficas, que são estruturas de Estado, né? Eu participo há muitos anos, desde 2000, antes, eu acho um pouco, 98, né? Dessa política de gestão de água do Rio Grande do Sul e nível de Brasil.
até o pescoço envolvido nisso. Sim. Então, desculpa interromper, mas a atuação dessa organização em relação à água, a distribuição de água, ou diretamente com as Corsã da vida, ou nada a ver com isso? Não. Eu vou terminar o assunto da ONG e depois... Beleza. Então, o Projeto Limpo nasce nessa concepção, com essa expertise, né, de relações, né? E aí nós executamos o projeto durante 2 anos, para felicidade ou infelicidade, executamos e fomos aprovados em todos os nossos relatórios, né? Legal. Pela Petrobras. Todas as metas, nós tínhamos meta de atingir 8 mil pessoas, nós atingimos 80 mil pessoas. De maneira indireta, mais de 1 milhão de pessoas. Legal. E então, assim, o projeto foi um sucesso, o maior projeto de educação ambiental do estado do Rio Grande do Sul, não tenho dúvida nenhuma, né? Sobre a ótica de território e de execução. Sim, e de impacto talvez. De impacto, um grande desafio, né? Aprendi muito, toda a equipe, né? E nós tínhamos funcionários com carteira CLT, Legal. Contratados, estagiários. Mas né? a estrutura funcionava como uma estrutura de ONG? É uma estrutura de ONG, né? Uma estrutura de ONG. Só que com recurso público da Petrobras, né? Mas a modus operando como se fosse uma empresa, CNPJ. Sim, entendi. Né? É o que eles chamam hoje de empreendedorismo social, ou é ONG. Isso mesmo, exatamente, né? Entendi. Então, assim, a lógica da ONG que meio que se distorceu, como se o ONG fosse uma coisa, um monte de maluco, entendeu? Que se junta para viver de voluntariado, né? Tu pode profissionalizar a ONG, né? Para nós, quanto entidade, foi a primeira experiência, né? Para dentro da entidade também, né? Para as diretorias que eram militantes, né? Entendi. Tu ter lá um diretor administrativo, mas ele não é da ONG, mas eu não quero que ele seja da ONG, eu quero que ele faça o papel dele. É a profissionalização da profissionalização. coisa. Eu tenho um jornalista, mas ele não é da ONG, não me interessa eu quero que ele seja profissional. Tá aí o desafio de botar na cabeça do pessoal isso. Então assim, ali o entendimento, né, da construção, né, interna nós fizemos para dentro da entidade e para fora, né? Então tivemos que estipular uma linha de comando, né? Sim. Quem manda, quem obedece, na verdade, né? Como é que se relaciona com a Petrobras? Né? Não poderia ser qualquer um, tinha que ter uma pessoa, né? Que era secretária executiva, né? Nem eu me relacionava com a Petrobras, porque ela não... Então foi definindo, e nós operamos isso como um estrutura da empresa. Legal. Eu tinha equipe ali com 9 estagiários, 6 carteiras CLT, fazia curso de gestão a cada 2 meses com eles. Bom, tá aí o porquê do sucesso do projeto. Fazia interação, tipo assim, vem cá, meu amigo, conta pra mim qual é o teu probleminha que tu não veio trabalhar 3 dias, entendeu? E aí teve no meio do projeto, a secretária executiva disse para mim assim, Sérgio, eu não aguento mais ser RH. Relações humanas, era tudo, né? Assim. E aí eu disse, então, chamei a equipe, eu disse, olha pessoal, como é eu que sou o coordenador geral, o assinador de cheque, o chamado patrão, né? A partir de agora eu serei o RH da equipe. Então, assim, quando vierem para mim, por favor, analisem realmente a necessidade de conversar, que depois de mim não tem mais ninguém, né? Não tem mais 1, 2, 3, né? Vou pegar aqui, 1, 2, 3, né? Não tem ninguém na hierarquia, né? E nós estamos aqui para executar uma tarefa. É bem assim, eu não gostei do poste laranjado. Cara, a Petrobras aprovou para pintar o poste laranjado. Vai lá e pinta. Eu tive uma experiência de uma técnica assim, essa metodologia de educação ambiental não combina com o meu doutorado. Eu disse, sinto muito, então a senhora não faz mais parte da equipe, né? Que bom, Sérgio, vamos ser francos. Então, assim, um projeto para ser executado, ele não tem que ter muita, né? Tem um objetivo maior, né? Objetivo maior, na verdade. Vamos ter Glorinha, vamos projeto em Glorinha, tem que distribuir jornal Glorinha. Pessoal, hoje é Glorinha. Seu Sérgio, meu estágio não é para distribuir jornal, seu Sérgio. Não está previsto no meu estágio. Eu disse, muito obrigado, pode ficar aí sentado, na verdade. E eu vou ficar como? Você vai ficar sozinho, na verdade, o dia todo na sede, né? Fica com a chave para não ser acusado de estar fazendo cárcere privado, né? Mas tu vai ficar... E eu posso ligar o computador? Não. Pode ler livro. Tem livros bastante para ler ali. Então, assim, é uma pedagogia, né? Mas o projeto foi um sucesso, né? Nós encerramos ele... 2016, 2014 começou, 2014, 2015, 2016 encerramos, e ele ficou para mim a grande herança, que foi botar a pauta da política pública. Nós não dependíamos nem de uma estrutura municipal nem de estadual para executar. Autonomia financeira, todo o material produzido, gerado, hoje continua sendo distribuído esse material.
né? Um momento político também que as estruturas eram um terceiro setor fazendo seu papel, a gente era o terceiro setor, né? E aí hoje nós temos o Barco Escola, que é o nosso grande xodó, né? Que nós já fizemos mais de, eu digo 300, uma hora deu certo, tem que mudar o número. Tá, 300 viagens, né? 300 viagens com o Barco Escola, levando as pessoas para dentro do rio. Legal. Já fiz casamento, aniversário, né? Já vi a lua no banhado de noite com os professores, na verdade, né? Então, uma experiência, na verdade, que ela se perpetua. Até hoje, gerou mestrado, gerou doutorado, né? A gente pesquisando como é que fizeram o projeto. Que legal. Eu ainda tenho vontade de me provocar o que é escrever um dia, contando o que as pessoas não ficaram sabendo, né? Que foi feito para executar o projeto Rio Limpo e ele ser um sucesso, na verdade, como ele foi, né? Sim, pô, mas faz muito sentido, né, seu Sérgio? E essa questão de toda essa estrutura que foi criada com um foco desse ONG empresa ou empreendedorismo social, que seja lá como se chama, foi fundamental para o sucesso. Na prática, o projeto era o barco no Rio Gravataí com comunidade tendo acesso e participando na prática disso, conhecendo, né? Eu me lembro que, não sei se foi na outra conversa que a gente conversou, que tinha gente que nem sabia que tinha rio em Gravataí, né? Na verdade, assim, nós trabalhamos o barco ele foi previsto para os últimos 6 meses do projeto. O projeto era de 24 meses, né? E o barco foi previsto para o final. Então, assim, primeiro nós trabalhamos nas escolas, mandamos fazer uma maquete, né? Colocando a questão do rio, trabalhamos a mente das crianças, dos professores. Legal. E para fazer o fechamento do projeto era a questão do barco. Entendi. Então, assim, tu trabalha lá na sala de aula com a equipe, introduz o assunto para a criançada, com teatro, com música, com tudo, né, com material didático, e o fechamento era a questão do barco. Então o barco, na verdade, ele chega, acabou atrasando um pouco, né, por N motivos, mas ele chega ali na sinaleira. O projeto deve ter encerrado em janeiro, acabou encerrando em maio, né? Então nós fizemos 50 viagens assim, né, no Afogadilho. Só que o barco ficou para nós, né? Hoje o barco é da entidade, né? Isso também nos colocou um outro desafio: como fazer gestão de um barco, né? E aí, Sérgio, eu nunca tive. E o barco tá até hoje lá. O barco continua conosco, na verdade, né? Eu tive que fazer a minha habilitação da Marinha, na verdade. As coisas malucas, né? Tive que entender um pouco de mecânica de motor, né? Então, a montagem do barco foi uma coisa maravilhosa. O barco veio desmontado de Pernambuco para cá, dentro de uma carreta, 7 dias. E aqui ele foi montado que nem Lego, né? Peça por peça, durante 15 dias. Eu acompanhei, né? Todo dia, de manhã cedo ia para lá. Pô, isso tem que ter o que o senhor brincou do livro, tem que ter o registro dessa história. O artesão que fez o barco, ele veio, né? Ficou 15 dias conosco aqui montando a peça. Ele dizia para mim: Sérgio, essa peça, tu não me falou que eu te trouxe de Pernambuco para te montar a peça e tu vai me perguntar onde é que ela encaixa. Agora, especialista é tu. Especialista é tu, né? Então o barco continua lá, nós continuamos. Agora tivemos esse período de pandemia, uma parada, né? Estamos retomando agora, eu acredito que dia 23 vai ter já a primeira viagem. Hoje já fiz uma conversa com uma empresa que também está querendo levar os seus funcionários, né, para fazer uma viagem agora no mês de novembro. Então retomamos, né, o barco, na verdade, com o papel dele. E a princípio agora a questão do barco é pessoas interessadas em trazer de escolas, iniciativas privadas. Aí é o grande desafio: como é que opera financeiramente, né? Quem é que paga a conta, né? E eu ganho dizer assim: mas Sérgio, vocês não são uma ONG? Eu disse: pois é, mas quando eu chego no posto de gasolina, o cara não se convence que ele tem que, né, botar gasolina grátis. E aí nós temos que criar uma metodologia, na verdade. Né? Primeiro, uma planilha de cálculo financeiro, né, de custo de manter um barco, né? Pessoal, desgaste, né? Fazer uma planilha, dizer: olha, para fazer uma viagem, né, o barco cabe 60 pessoas. Né? É 12 metros por 5,40, na verdade, né? É um apartamento. Não, a gente está falando do barco, é bom o senhor falar isso, porque a gente está falando do barco, vão achar que é um barquinho, mas Não, é um catamarã, na verdade, é um estilo catamarã. Nós temos ali, pode botar Barco Escola Rio Limpo na internet que aparece, né? Então, assim, é um barco, na verdade, que já fizemos ali quando teve um festival de folclores aqui em Gravataí, já teve
o pessoal dançando do México, o pessoal do Uruguai dançando, fazendo dança, transmitindo direto de dentro do barco, né? Que legal. Então, um barco imenso, na verdade, e esse desafio foi um desafio profissional, né? Planilha de cálculo. Como é que faz isso, né? Quanto é que cobra, quanto é que custa? E aí a gente foi arredondando isso, né? Lá de quando a gente iniciou e a gasolina era 2 e pouco, para hoje que a gasolina está R$7, na verdade, né? Nós temos um custo por viagem. E minha dúvida, Sérgio, essa questão da ONG operando é só trabalho voluntário do pessoal lá? Pois é, aí tem as fases da vida, né? Primeiramente, quando nós iniciamos no final do projeto, nós contratamos pessoas fixas, né? Com carteira CLT. Mas aí ficamos aqueles 3 meses, executamos, né? Aí depois nós trabalhamos com o Rodrigo, que é onde hoje está o barco, é um centro de recuperação de dependentes químicos. O Rodrigo era lá de Rio Grande, tinha carteira da Marinha. Ah, legal. E aí ele se incorporou no projeto conosco. Então eu arrumei um piloto, na verdade, habilitado, né? Inclusive saiu matéria sobre o Rodrigo, né? E ali, depois o Rodrigo também teve os projetos deles, nós tivemos que nos habilitar. E aí eu, na verdade, mais o meu parceiro Edson, para poder fazer a carteira da Marinha. Fazer outra escola. Né? Bom, aí como é que se dá? Eles, Sérgio, mas tu ganha para fazer isso? Eu disse, cara, eu não ganho nada, mas eu preciso ter dinheiro para poder pagar gasolina. São 2 coisas diferentes, né, Sérgio? É o voluntário da execução, exatamente. Né? Tu ganha remuneração para fazer isso? Não, eu não ganho nada. Tipo assim... Mas preciso do dinheiro para operar. Eu preciso de dinheiro para operar, né? Então, eu preciso de dinheiro para comprar um detergente para mandar limpar. Deu problema no barco, bateria. Troca a bateria, de onde é que tem dinheiro, na verdade. Né? Então, isso também foi um aprendizado, né? E às vezes as pessoas não conseguem separar, né? Às vezes a gente tem que dar uma força. E o que eu ia te falar, Sérgio? Nessa questão, vocês aceitam novas pessoas para entrar, para trocar o projeto ou não? A organização está lá? Porque daqui a pouco tem alguém assistindo que lida com o meio ambiente ou que é do meio, sei lá. Não, hoje como é que a gente opera até pela própria característica da entidade? Nosso foco está na questão do barco. Né? Então, como é que se dá isso? Quem quer fazer contato conosco, quer dizer, eu queria fazer uma viagem no barco para ver como é que é. Tudo tem um custo hoje, entendeu? Bom, nós temos uma equipe, na verdade, uma equipe de 2, né, uma agência de turismo que já ajuda. Também isso foi uma novidade, né? A gente trabalhou com uma agência inicial, hoje a gente tem uma outra agência. Legal. Porque eu sou geólogo, não sou agenciador de viagem nem de turismo, né? Nem guia de turístico, né? Tu falou tanta coisa, até esqueci que tu era geólogo, Sérgio. E a gente foi pra tudo que é lado, até tinha esquecido. E aí eu tenho uma agência de turismo hoje, que é aqui de Gravataí, são 2 professoras, na verdade, que tocam, que agenciam isso, que organizam, né? Ah, bacana. Que você tem que pegar o ônibus da escola, então a gente tentou separar isso, né? Botar elas dentro do custo, né, operacional do barco, né? Então, assim, nessas 300 viagens, assim, a gente já fez com vários grupos, assim, sabe? É bem legal, assim. Grupo de CTG, grupo de mulheres. O cara lá que sonhou que ele queria fazer o aniversário dele e a mulher dele ficou braba. Se esse cara não viesse, aí levamos ele no barco. Todo mundo encheu o balão, cantamos parabéns, né? Comeu sanduíche natural, tomou champanhe, fizeram assim, então assim, vamos ver a lua de noite. Então o público é variado. Entendi. E aí todo o público, na verdade, para nós, passa por um processo de educação ambiental, que nem um casamento. Vamos fazer um casamento lá dentro do rio, né? Um casal, gurizada nova lá, botamos a gurizada, nunca fizemos. Enquanto o barco andava... É um combo, né? É um combo, tem atividade... do entretenimento, o aniversário, a confraternização, mas tem o combo dessa conscientização ambiental, do conhecimento. Isso é interessante demais. Isso, no começo, o pessoal disse assim, vocês vão terceirizar? Isso não. Nós não terceirizamos a fala. Entrou dentro do barco, é nosso. Tem o Cláudio Vulitz, que tem me ajudado bastante, né? Como instrutor. Então, a fala dentro do barco é o nosso território. Né? Então, aceitamos, na verdade, colaboração X, Y, de várias maneiras, mas ali, na verdade, é onde nós trabalhamos com o grau da consciência, né? A única coisa que nos garante vender nosso produto, que é a consciência ambiental, isso a entidade não faz parte, né? Não abre mão, na verdade, né? É essa fala. Não, e diz muito respeito ao que tu estava falando anteriormente sobre quem tem o conhecimento sobre a pauta, sobre o tema, nada mais justo que falar, né? Eu acho que é interessante. Vamos só... Tá legal o papo, mas vamos fazer mais uma pausa rapidinho aqui pra gente voltar a falar mais sobre outros temas aí, que eu sei que tu tem muita história legal também. Então, vamos decidir, a gente já volta.
1, 2, 3, estamos de volta, batendo papo aqui com o seu Sérgio Cardoso. Bom, Sérgio, a gente voltou várias vezes ali no meio da conversa, mas fazendo essa linha do tempo, então, tu esteve na academia, tu esteve fazendo uma participação no privado, né, na questão da mineração, da situação em campo. Tu teve um mestrado, depois eu sei que tu teve uma atuação na parte pública também, né? Essa linha de profissional que se misturou, né? Eu fiquei 14 anos na vida pública, que muito me honra, na verdade, todos os espaços que eu ocupei, né? Desde 2015 estou na iniciativa privada como profissional, tenho uma empresa constituída em Gravataí, né? Mas eu nunca deixei de atuar nos movimentos onde eu fui formado, né? Que é da política ambiental, que é da política social, né? Desses envolvimentos que são esta classe, né? Então, assim, a gente sempre faz 10 coisas ao mesmo tempo, né? Eu, particularmente, se me deixar querendo fazer uma coisa, é um momento de me matar, né? Então, eu preciso fazer 10 coisas, né? Ao mesmo tempo. Então, todo esse vai e volta da vida política, né, da vida pública. Eu também continuo hoje fazendo vida pública, na verdade, mas não em cargos públicos, né? Sim. Mas como profissional, sou envolvido hoje diretamente, nos últimos 5 anos, com a questão de água subterrânea, que é uma atribuição da minha profissão. Tenho me tornado uma referência a nível de política pública dentro do Rio Grande do Sul. Legal. Né? Eu sempre brinco assim, se nós tivermos que conversar dentro da política da academia, da política pública, sendo com qualquer um na mesa, né, de maneira muito horizontal. Em pé de igualdade. De maneira muito horizontal, na verdade, porque a gente está conseguindo construir uma política pública do acesso à água, né? Legal, interessante. E essa questão do acesso à água, que eu acho que é bom trazer, assim, né? Sim. Nós estamos entrando num verão, nós teremos problemas de água, não tem como fugir, né? E eu tenho dito isso em vários lugares, né? As pessoas estão brincando, né? Estão fazendo de conta que é só lá no outro lugar, né? Sim. Então, assim, esse meu envolvimento também com a política pública de água através dos comitês de bacia hidrográfica. Hoje eu presido o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí. É uma estrutura de Estado, como se fosse um conselho, né? Sim. E esse conselho tem entidades da sociedade civil, tem entidades do governo, né? E que foi a política pública lá de 94, a lei estadual, 97, a lei federal. Os primeiros 2 comitês de bacia hidrográfica do Brasil é o Gravataí e o Sinos, que foi criado através do movimento social. Hoje, depois se transformou numa lei estadual, depois uma lei federal. Hoje tem 240 comitês no Brasil todo. Então é um movimento articulado, na verdade, né, que joga para a sociedade, junto com o governo, discutir como é que a gente sai dos buracos que a gente está entrando. E aqui na Bacia do Gravataí saiu uma reportagem a semana passada, né, muito, muito interessante, no Jornal do Comércio, uma encadernação, né, tratando desse tema, né, do impacto que é hoje a ocupação do território dentro da Bacia do Gravataí. E a falta de água é uma delas. Água superficial e água subterrânea. Né? Então, quando a gente trata de água, tem que tratar das duas, né? Sim. Qual que é a diferença de uma para outra? O uso inadequado da água superficial dos rios, dos lagos, né? E a subterrânea, aquela que é feita por poços, né? Poços tubulares, né? Muitas vezes de maneira, e a maioria das vezes de maneira totalmente sem orientação técnica nenhuma. Um poço, na verdade, é uma obra de engenharia geológica. Se eu quero fazer uma casa, na verdade, eu preciso contratar um engenheiro. Se eu quero fazer um poço, eu tenho que contratar um geólogo ou um engenheiro de minas. Né? Então, assim, há a questão da atribuição profissional, né? Eu estive também no CREA, no Conselho Estadual como conselheiro durante 3 anos, né? Estive no Conselho Superior da UERGS também. Então, assim, a gente foi agregando esses espaços aí. E aí culmina, na verdade, hoje, minha função pública que eu tenho é ser presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Gravataí. Participo da Câmara Técnica de Água Subterrânea do Estado do Rio Grande do Sul, que eu fui presidente durante 3 anos também, né? E como eu sou uma pessoa muito metida, eu não fico muito, às vezes, na janela. Às vezes eu gosto de guiar o ônibus, entendeu? Eu prefiro sentar lá, né? Como eu tive que fazer a minha carteira do barco, né? Eu me cansei de ficar sentado ali, né? Não, mas entendo, a atuação tem que ser... Às vezes o cara tem que pegar a direção para... Não, tá, deixa eu dar uma pilotadinha aqui também, porque eu acho que eu posso agregar, né? Para ver onde é que a gente constrói a política pública,
né? E essa questão da falta de água para esse verão tá dado, né? Então a gente tá... Mas tendo em vista o que tu disse, Sérgio, a questão nós teremos um período aí longo agora sem chuva, né? Né? Nós temos um conflito já o ano passado, já teve esse conflito aqui na região, né? Do uso urbano, né? Todo mundo usa água na área urbana e tu tem a produção de arroz, né? Dentro da bacia do Gravataí, que também usa água. Então não tem água para todo mundo, né? Isso está tudo quantificado. O primeiro plano de bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul foi a bacia do Gravataí. Nós temos alguns investimentos previstos aqui para a região, né? Então assim, quando chove demais, a Alvorada fica embaixo d'água. Quando chove de menos, falta água no rio para poder botar nas casas. E aí a gente pega aquela questão do mercado imobiliário, né? Cada vez mais casa, cada vez mais casa, cada vez mais gente. O rio continua o mesmo, né? A demanda explodindo. A demanda explodindo, na verdade, muitas vezes a falta de consciência pelo uso da água, né? Tá dado, né? E claro, quando a gente trata de água subterrânea, se a pessoa está na área urbana, ela não pode ter um poço para usar, porque tem a companhia, na verdade, que disponibiliza água tratada. Né? Então, geralmente, um poço em área urbana é um poço construído muito próximo da fossa, né, do sumidouro, onde não tem o esgoto, fica do lado, uma coisa do lado da outra não combina, né? Mas pela ânsia de achar que vai fugir da conta da água da companhia de saneamento, na verdade, as pessoas acabam ingerindo água contaminada. Não, e essa questão dos poços era muito tradicional, né? O pessoal, não, tem que fazer um poço aqui para economia de água, né? Nem sei como se dava esse processo, era feito a moda louca, vamos dizer assim. Para te ver, a nossa sede da PNVG, que fica na Ensino da Brigada, tem um poço que foi feito lá na década de 40, de 30, 20 e poucos, na verdade, que era para abastecer a aldeia dos Anjos. Então, escavava, né? Um poço escavado, né? Então, assim, hoje o uso da água subterrânea também acaba sendo um problema quando ele não é controlado pelo Estado. Então, a água é um bem público, né? Primeiro, a água não é privada, a água é público. Então, cabe ao Estado, na verdade, fazer a gestão. A quem cabe ajudar a organizar? Esses comitês de bacia hidrográfica. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos 25, né? 25 comitês, tem 25 presidentes, 25 vice-presidentes. Temos mais de 500 entidades que fazem parte desses comitês, né? Então, assim, qual é a grande preocupação? Como é que vai fazer política da água só de Gravataí? Gravataí não vive sozinho, né? Tem Glorinha em cima, depois tem Santo Antônio mais em cima, do outro lado tem Viamão, tem Alvorada. Então não tem como o prefeito, na verdade, fazer gestão da política pública de água dele sozinho. Então ele tem que, na verdade, ter os seus agentes políticos dentro do comitê de bacia hidrográfica, né? Para dizer o seguinte, precisamos sentar em redor da mesa. Não tem água para todo mundo. Qual é a prioridade? O que diz a lei? A prioridade é abastecimento humano. Né? Então, bom, segundo, na verdade, tem dessedação animal. Terceiro, aí tu vem com a questão da agricultura. Então, tem uma ordem na crise, né? Então, nós tivemos em 2004, 2005 no Gravataí, o Gravataí ficou seco. O Gravataí ficou seco. Ou alguém acha que a antiga cervejaria que nós tínhamos no município de Gravataí foi embora porque eles não gostaram dos olhares, né, do bigode do Sérgio. Eles foram embora porque quando eles mais precisavam de água, tu não tinha água no Gravataí. E o pouco que tinha era água de péssima qualidade, porque não era diluída, muito esgoto, falta de tratamento, né? Por isso que hoje o Gravataí está aí entre os rios que apresentam um alto índice de poluição, porque nós temos muito esgoto chegando, e aí eu uso uma comparação, 50 elefantes todo dia chegam no rio Gravataí de esgoto, 50 toneladas. Então, é muita tonelada, na verdade, e nós temos que tratar esses elefantes. E aí cabe, na verdade, a companhia de saneamento, que está com uma proposta aí de uma parceria público-privada, né, de começar a executar isso. Antigamente nós tínhamos o Proguaíba, é um serviço, né, as pessoas usam água, 70% volta para o esgoto. E alguém tem que tratar o esgoto, porque depois a companhia vai lá e pega água no rio de volta. É uma coisa meio maluca, né? Tu larga esgoto, né? E tem então, esse processo tem que fechar. Isso tem um custo, né? Mas a conta do esgoto é tanto. Pois é, mas a conta de água é tanto. Então, tu sujou, tu botou pro coletivo, o coletivo para pegar e distribuir de novo tem que tratar. E quem que paga essa conta? Eu pago R$100 na conta do telefone, mas não pago 60 para tratar meu esgoto. Né? Então, quem é que trata o que tu polui? É tipo o resíduo sólido. Gravataí recolhe 200 toneladas por dia de lixo. Se não está a mais. Quem é que paga isso? É as nossas taxas, nossos impostos, né?
sociedade que gera. Se a sociedade não gerasse 200 toneladas por dia de resíduos sólidos, né, não precisaria gastar esse dinheiro, poderia gastar em educação. Não, né? É aquilo que a gente estava falando, né, dessa superpopulação em pequenos territórios ou territórios que talvez não... A gente falou, o Rio é o mesmo há muito tempo, a população que cresceu. E da mesma maneira que cresce, enfim, o consumo desenfreado, né? Bom, exemplo, qualquer pessoa que mora sozinho, que enfim tem sua casa, sabe a quantidade de lixo que é gerada diariamente, né? Tu trouxe o número agora. E então a importância então da conscientização e de programas e do próprio incentivo, pelo menos a parte da população também ajudar um pouco nessa questão, né? Porque o que se vê muito é tipo assim, vai, resolve aí. A minha parte tá lá, botei lá no lixo lá, muita gente às vezes nem separa, enfim, mas tem que ter, desse lado também tem que ter a conscientização. Esse é um processo coletivo, né? Exato. Eu como tive essa minha experiência política pública, não tem gestor que resolva o problema do mundo, né? Nem a nível de município, nem de estado, e nem a nível de Brasil, mundial. Então, ou a gente avança numa conscientização social, né? E aí vale para todo mundo, né? Então todo mundo tem que entrar numa mesma uma sintonia, né? Sobre o seu papel, né? Desse processo. E claro, tem alguns que vão ter mais responsabilidades. Não pode uma empresa de noite abrir o registro dela, largar o esgoto no arroio enquanto ninguém está vendo, né? Bom, como também não pode, na verdade, todo mundo largar o lixo em qualquer esquina, né? Como o descarte de bichinho, né? Dos bichos domésticos hoje também virou uma mania, né? Esses dias eu entrei numa pecuária e o cara disse assim, agora estão comprando os patinhos. Eu disse, como assim? Não, as escolas aí estão pedindo para comprar patinho, depois as crianças não sabem o que fazer com os patinhos. Mas depois descarta o patinho na rua, entendeu? Tu vai lá, tu adquire, eu pego o cachorrinho bonitinho, fica 3 dias com o cachorrinho começou a fazer bagunça na casa, bota o cachorrinho na rua. Então, essa pauta ambiental, ela casa com tudo isso, assim, né? Como combinar, né, uma política social? E aí a gente volta para o conhecimento, para a ciência, na verdade, para o grau de conscientização, a instrumentalização. E a política social, ela está casada com a política ambiental. Se tiver que faltar água em Gravataí, eu aposto, na verdade, que eu já sei quais serão os primeiros bairros que vão ficar sem água. Né? E aí, por quê? Porque é uma questão social. Porque são contra o pessoal lá que tem menos poder. Não, porque o pessoal não tem caixa d'água. Por uma questão social. Moram numa ponta de uma região, na verdade, que tem problema de canalização. Então, assim, a falta de acesso aos bens naturais também é uma política social, na verdade. Isso a gente tem que trazer sempre junto. E agora você tocou num ponto que eu acho que é interessante, né? E, enfim, vou dar a minha opinião, mas não sei se eu estou falando besteira ou não. Parece que a conta sempre chegou para a pessoa com menos acesso, marginalizado, enfim, aqui a gente está falando de margem de sociedade, e como a conta parece estar chegando em outras pessoas e pessoas que talvez tenha uma parcela da população que antes não era atingida, aí parece que você adquire, tá chegando em mim essa conta, eu tô ficando sem água também, o meu lixo tá acumulando, a poluição tá pegando, eu tô ficando doente, pós não sei o quê, e daí aí sim parece, então o problema é comigo também, porque parece que tá chegando em outras pessoas, outra parcela da população também, então acho que isso tem a ver também com essa questão da conscientização. Essa é a conscientização forçada. Tá doendo tá doendo em mim agora. Essa é a questão da conscientização forçada, né? Quando tu começa a ver que começa a ter vários problemas pulmonares, né, por poluição do ar, então, né, então o problema é carro, né, o Sérgio é contra, não sou contra nada, só acho que, né, então assim, bom senso, né? Bom senso, exato, tu começa a ter uma virose, que nem agora está surgindo uma virose semana em vários municípios do Rio Grande do Sul. Bom, pelo alimento, pelo consumo de água, que tipo de água, na verdade, né? Disseram que deu da água aqui na cidade, eu acho que foi, né? Uma virose da água, algo assim, eu escutei também. Agora? Eu não sei se foi recentemente, eu acho. Um tempo atrás, na verdade, tinha ocorrido em Gravataí, mas foi daquela vibe, né? Que era o seguinte, o poço do lado da fossa. Entendi. E aí, para não pegar água da Corsã tratada, eu pegava a água do pocinho, que era água pura. E aí, tomava água com clorofórmio fecal, né? E aí virou pandemia. Então, essa questão do grau de conscientização, né, realmente vai pelo lado que está chegando. A falta de água.
né? Exato. Cara, vai faltar água, não tenho dúvida que nós vamos ter problema de seca. Bom, vai pegar todo mundo. O cara daqui do centro, o cara bom, quem tiver uma caixa d'água vai ter uma sobrevida. Agora, quem não tiver caixa d'água, deu problema no cano, rompeu, daqui a 2 minutos já está sem água. Sim. Né? Então, nós também não temos uma política de armazenamento. Sim. Isso serve para a área urbana, mas serve para a área rural. Por que a área rural não tem, na verdade, grandes açudes, né, que possam armazenar água durante o período? Nós temos algumas propriedades hoje na bacia do Gravataí que tem açude de 100 hectares. O cara pegou 1.100 hectares, de 1.100 hectares ele pegou 100 hectares e fez um açude. Ele planta arroz com a mão nas costas. Sim. Porque durante o inverno acumula água, depois ele usa água na produção. Exato. Bom, aí todo mundo faz isso? Não, às vezes não faz. Às vezes prefere comprar uma caminhoneta nova, né, do que fazer o açude. Então essa é onde tu bota o teu recurso Sim. dentro do processo, né? Então a competição de água esse ano será dada, né? Eu, particularmente, tenho feito os alertas aí nos meios de comunicação. Legal, como presidente do comitê, nós estamos sentando com o Ministério Público Regional aqui, na bacia do Gravataí, junto com a Corsã, junto com o setor da agricultura, né, e dizendo o seguinte, olha, né, tu não pode mais plantar do jeito que plantava. Entendi. A Corsã, na verdade, tem que diminuir a perda de água dela, ela não pode pegar 100 litros e perder 50 no trajeto, ela tem que chegar em 30, né, e se for água tratada, pior ainda, porque essa água já tem um custo. Sim. Depois quem paga esse custo sou eu. Já tem um valor agregado em cima, é pior ainda. Tem um valor agregado pior ainda, né? Então, assim, nós temos que fazer a gestão da bacia hidrográfica do Gravataí, uma bacia hidrográfica especial dentro da política pública maior, né? E dizer o seguinte, olha, não dá mais para um ficar botando culpa no outro. Sim. Nem a indústria, nem a agricultura e nem o saneamento. Os 3 grandes usuários. Sim. Nós temos que sentar todo mundo para conversar. Não, e é importante o senhor falar isso, Sérgio, também, porque às vezes também se bota uma parcela maior na população do que realmente é, né? Daqui a pouco a senhorinha tá lá com desligando a mangueirinha, eu tô escovando meu dente e desliguei a coisa, e claro, obviamente que isso tem um impacto importantíssimo também, mas às vezes se é colocado uma parcela maior da culpa na população, sendo que tem outros grandes atuantes ali que estão fazendo um consumo descontrolado, desregrado, né? A minimizar, na verdade, né? Ah, não, é uma coisinha, um banhozinho. Cara, isso faz diferença, mas não é dessa maneira que nós vamos resolver, entendeu? Exato. Né? São pelos grandes consumidores. Primeiro vamos fazer os grandes consumidores, na verdade, de água, né? Que utilizam ela para ser... E eu tenho dito assim, uma coisa é água para beber, né? Ou água para beber, né? Outra coisa é água como insumo para a produção de recurso financeiro, ou seja, para a agricultura, ou seja, para a indústria, né? Ou seja, lá para uma cervejaria, né? Ou seja, por um resfriamento de uma térmica. Então tem que separar. E eu, particularmente, tenho me dedicado muito nessa lógica, assim, nós temos que separar água para consumo. Nós temos uma região em Gravataí que não tem água para consumo humano e está numa área dentro da área urbana de Gravataí. É inadmissível que pessoas dentro de uma área urbana de uma cidade desse tamanho não tenham água de beber para higiene básica, na verdade, né? Então não tem mais como se fazer discussão de evolução se a essência de água, e não estou falando de água para agregar valor econômico. Sim, necessidade básica. É necessidade. Aí o cara se sensibiliza pela África, né? Mas vem aqui em Gravataí que eu te mostro onde é que tem um monte de lugar de gente que as pessoas estão tomando água com a caneca preta. O exemplo nós temos 3 quilombos aqui dentro da bacia do Gravataí, que é uma pauta que eu tenho um carinho especial pelas comunidades quilombolas, e tu vai ver como é que os quilombos vivem, entendeu? Né? Geralmente a água nesses quilombos daqui de Gravataí, tem água da Corsã, mas tem algumas casas que tem poços e tem 2 quilombos, na verdade, que tem água que é pocinho do lado da fossa, né? Então assim, essa questão da água, para mim, ela é o tema. Se quiser um dia dizer, o Sérgio é o cara que entra na discussão da água. Então, isso da parte comercial, mas a parte humana, para mim, ela é fundamental. Sim. E tu falou tudo, né? Essa questão é uma questão básica, uma questão importante, uma questão urgente, e eu acho que, muito legal tu trazer esse tema aqui pra gente, no podcast aqui, mais pessoas aí que estejam vendo também, se conscientizem, enfim, né? Entendam um pouco mais e procurem saber. Bom, Sérgio, a gente já está assim, caminhando aí para o final do nosso papo. Então, enfim, sobre os teus projetos aí, tu falou sobre a água, que é a tua pauta forte agora. Não sei se tu quer deixar mais algum recado, mais alguma coisa. Eu agradeci aí a oportunidade, né? Espero que não venha a terceira vez, sabe? É verdade, é a segunda, né?
Mas a pauta, eu acho que eu quero deixar aqui, pela oportunidade de falar toda essa discussão, é o tema da água, né? Eu acho que nós temos que trazer o tema da água pela uma necessidade básica da vida. Legal. Não dá mais para nós ficar brincando, né, de fazer empreendimentos imobiliários para as pessoas não terem água para beber. Ou se o empreendimento imobiliário depois ficar inundado. Né? Então, dos dois lados, na verdade, pode pegar. Mas essa questão da água superficial, né, que hoje boa parte de Gravataí é abastecido pela companhia, mas nós temos toda uma área rural que tem poços e mais poços que precisam de um cuidado especial do poder público, né? E isso para nós, na verdade, dentro dessa conjuntura que se aproxima do verão, né, temos que começar a olhar com carinho, né, essa questão do abastecimento de água, ou eu digo assim, humanitária, né, com um olhar humanitário. Tudo é importante na questão ambiental. Eu acho assim que o ar é importante, as plantas são, os bichinhos são, mas se não tiver água, meu filho, não tem papo, não tem conversa, né? Não tem banho, não tem higiene, não tem saúde, né? E isso nós temos que começar a fazer, os poderes públicos constituídos aí a nível de município, de estado e da União, né? A tratarem de maneira um pouco mais séria, na verdade, né? Aí quando falta água aqui, aos rios voadores. Quando começaram a falar dos rios voadores da Amazônia, chamavam os caras de louco. Porque o que tem a ver os rios? A umidade da Amazônia está sendo destruída e está refletindo aqui, entendeu? Então, assim, as mudanças climáticas, elas estão aí, ela é uma realidade, e isso é o reflexo de como nós estamos tratando. Isso começa por Gravataí. É só mais um matinho para tirar, é só mais um capãozinho, é só mais um pedacinho para fazer mais um empreendimentinho aqui, um empreendimentinho lá. Ninguém é contra o empreendimento. Eu, como profissional, né, tenho a clareza do papel da iniciativa privada. Né? Mas então, a pergunta que nós temos que fazer é essa questão: qual é o preço que a gente paga? Né? E a sociedade tem que saber. Se todo mundo acordar, e aí encerro dizendo o seguinte: eu gosto sempre de, quando tratar de determinado assunto, eu gosto que todo mundo com as mãos em cima da mesa. As mãos têm que estar em cima da mesa. Né? Então, não dá para tratar de água com as mãos embaixo da mesa. Uma mão embaixo. As mãos têm que estar em cima da mesa. As claras, olho no olho. E aqui na Bacia Hidrográfica Gravataí é dessa maneira. O Comitê de Bacia se reúne uma vez por mês. Né? Já temos uma reunião desde 89. Comitê, imagina, todo mês, na verdade, se reúne um público de 25, 30 pessoas para tratar do tema água. Então, todos os grandes investimentos que veio com essa pauta aqui para o Bacia do Gravataí, nós somos o primeiro, o segundo do Brasil. Então, nós temos um grau de articulação política. Isso também foi um dos grandes sucessos do Projeto Rio Limpo, né, porque eu ter construído essa trajetória nessa pauta ambiental. E até que me prove o contrário, na verdade, ter criado uma respeitabilidade quanto pessoa. Todo mundo sabe de onde eu atuo, na verdade. Eu tenho uma conduta, como disse esse tempo atrás um promotor para mim: não te preocupe que tu não tá falando alto, é o teu jeito de ser, né? Então, assim, às vezes muito doce, às vezes meio pegadão, assim, né? Mas é a maneira que a gente acha importante tratar os assuntos que merecem a importância. Não, excelente, acho, legal demais mesmo, e a gente fica feliz também de estar trazendo esse tipo de pauta, esse tipo de assunto, esse tipo de tema, para a gente conseguir disseminar para todo mundo, né, esses temas que são importantíssimos, e tu, um especialista aí, deu basicamente uma aula para nós aqui, escutando tu falar. A gente tem a última parte do programa, que é 1, 2, 3 indica, isso é uma novidade, a outra vez, quando tu veio, a gente não tinha. Basicamente, tu deixar pro pessoal aí referências, seja livros, seja filmes, seja música, de coisas que tu acha que é interessante o pessoal consumir aí para enfim, né, coisas que tu te... Pois referência. E em períodos de redes sociais, de tanta besteira, exatamente, tanta porcaria que se coloca hoje nas redes sociais, tem para todos os gostos, né? Eu, particularmente, como tenho uma afinidade com política pública, né, eu sempre acho que os meios de comunicações oficiais, né, ainda são o melhor canal. Hoje nós temos grandes estudos sobre mudanças climáticas a nível mundial, tem a nível de Brasil, tem o Mapa Biomas, que foi lançado recentemente, agora faz 20 dias, o Mapa Biomas, na verdade, tu bota lá o Mapa Biomas no site, um histórico, o que aconteceu no Brasil de 85 até agora, com mudança, evolução de ocupação de uso do território, o que foi ocupando,
a cidade surgindo, então assim, de 85 para cá, o Mapa Biomas eu acho que é uma grande referência. Legal. E tem algumas páginas, na verdade, que são páginas do INPE, na verdade, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Como eu tenho essa afeição à tecnologia, né? E, claro, tudo isso passa por acompanhar a política pública, né? Nós temos que saber para que lado vai esse Brasilzão, né? E nós temos que, quanto cidadão, na verdade, não poder fugir da raia. Tem hora que não tem. Eu aceito tudo quanto é debate, menos me dizer que a Terra é plana. Aí não tem conversa comigo e acabou o amor. Excelente, show de bola. Bom, valeu, Sérgio, então, por estar aqui com a gente, trocando um papo. E obrigado também pra galera que ficou, assistiu, escutou com a gente aí. A gente agradece aí a presença de vocês. Curte, compartilha, comenta, manda pros amigos. E é isso aí. Valeu, Sérgio. Dá mais. É isso aí. Valeu, Sérgio. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, galera. É isso aí. E a gente se vê no próximo episódio. É isso aí. Então, até a próxima. A gente se vê no próximo episódio. 1, 2, 3, até a próxima. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera. Então... 1, 2, 3, até a próxima. Valeu. A gente se vê no próximo episódio. 1, 2, 3, até a próxima. Valeu. Tamo junto, valeu, galera. Então...